Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Como bem disse o salmista, esse é o dia que nos deu o Senhor. Alegrai-vos e regozijai-vos nele. E assim, nós chegamos ao 6º dia de exposição do 5º livro de Salmos. E hoje estaria expondo os Salmos de 121 a 124. O Salmo 121 foi escrito por alguém que olhava fixo para a sua única esperança. Porém, em vez de sua segurança vir de uma montanha, o refúgio visualizado por ele era o Deus criador de tudo que existe. Esse também é um salmo chamado de cântico de degraus, ou de cântico para romagem, ou até mesmo de cântico de peregrinação. Se o salmo anterior vislumbrava os peregrinos em suas habitações no exílio, em meio às hostilidades do mundo, esse salmo parece colocá-los no momento da saída de seus lares, a fim de seguir sua jornada até Jerusalém. Em certo sentido, esse era um momento alegre, mas também era uma ocasião de preocupação e aflição, pois esses viajantes teriam de deixar seus lares desprotegidos e suas preciosas famílias, além, é claro, do seu patrimônio. O perigo de sair de casa não era somente para quem ficava, mas também para os viajantes, pelo que o salmista busca proteção no Senhor e põe nele sua confiança, desde sua saída até o seu retorno, como diz o verso 7. Atravessando os muitos perigos da sua jornada morro acima até Jerusalém. Não é sem motivo que Deus é chamado várias vezes de guarda ou protetor, em hebraico shomer. Por isso, o salmo apresenta 4 fontes de esperança do salmista na proteção efetiva de Deus em uma situação em que ele tinha medo e falta de paz. A primeira fonte de esperança do salmista é a capacidade do protetor, versos 1 e 2. O salmo inicia com a perturbação do escritor ao se ver necessitado de proteção. Eu elevo os meus olhos para os montes. E de onde me virá o socorro? A função desses montes na frase é um pouco enigmática. Pode ser que o salmista esteja procurando nos montes quem lhe possa socorrer. Nesse caso, o conceito do Deus Todo-Poderoso viria como resposta, principalmente porque a palavra Shaddai, de sentido misterioso, tem sido associada à palavra acadiana Sadu, cujo significado é montanha. Assim, o Deus poderoso que vem do alto, de cima dos montes, seria o que o salmista busca com sua visão para cima. Entretanto, a preocupação do salmista parece vir justamente em decorrência do seu olhar para os montes. Nesse caso, isso poderia significar que ele, preparando-se para seguir a Jerusalém, subindo os montes que levam até lá, antevia os riscos que enfrentaria, tanto ao deixar seu lar como ao se aventurar em caminhos perigosos. As estradas por onde ele passaria eram visadas por ladrões por causa da passagem dos peregrinos e da geografia, que lhes fornecia inúmeros esconderijos e locais para emboscadas. O salmista se vê impotente para chegar ao seu destino em segurança por seus meios próprios, de modo que busca por um protetor. A resposta é inequívoca e imediata. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele poderia associar Deus como protetor a qualquer de seus feitos, mas o associa ao ato da criação, relembrando a capacidade do Senhor de fazer tudo o que quiser, sem quaisquer limites ou dificuldades. Esse era o seu protetor, o Deus onipotente, o soberano, o El Shaddai. A segunda fonte de esperança do salmista é a constância do protetor, versos 3 e 4. Por se tratar de uma viagem longa e cansativa, além de muito arriscada, o clamor dos peregrinos ao Deus de Israel era que ele não deixe que teus pés tropecem. A partir desse momento, o salmista se dirige a alguém usando pronomes da segunda pessoa do singular. Desse modo,
ou ele está respondendo a si mesmo a respeito dos seus temores, como se a resposta viesse de outro, ou está dizendo as razões da sua fé a outros viajantes, que, como ele, sentiam as mesmas inseguranças. De qualquer modo, o pedido para que seus pés não tropeçassem não era suficiente, pois a preocupação preenchia o longo e demorado percurso. A ideia de perder a proteção divina em algum ponto da estrada era amedrontadora. Por isso, comparando o Senhor a um sentinela, o pedido é que a sua proteção fosse constante e não intermitente, como acontece a guardas humanos que têm de repousar. Na parte B do verso 3 ele diz: que não cochile aquele que te guarda. Apesar dos temores, a conclusão é oferecida prontamente, sem qualquer desconfiança a respeito da atenção e cuidado constantes de Deus pelos seus, em uma afirmação categórica que torna sem sentido os medos do verso anterior. O verso 4 vai dizer: por certo, o guarda de Israel não cochila e nem dorme. A terceira fonte de esperança é o cuidado do protetor, versos de 5 a 7. Outro temor seria: será que Deus me protegerá em tudo com real cuidado, ou apenas me tratará como um dentre milhares? A resposta que tranquilizava tais viajantes era o caráter do protetor. Ele diz na parte A do verso 5: o Senhor é quem te guarda. Mesmo sendo uma resposta simples, ela não é simplória, pois traz à memória tudo o que Deus já havia feito por seu povo e com que cuidados mantinha. A convicção de uma atuação próxima e personalizada encorajava os peregrinos. Eles sabiam que o Senhor os acompanharia como se fossem suas próprias sombras, lado a lado em toda a jornada. Na parte B do verso 5 diz: o Senhor é a tua sombra junto à tua mão direita. O cuidado se daria em todos os sentidos. O verso 6 ele diz: o sol não te fará dano durante o dia e nem a lua durante a noite. Os danos do sol, como insolação e queimaduras, são nossos conhecidos, mas os danos da lua não. É mais plausível que o salmista esteja citando o sol e a lua como figuras do dia e da noite, transmitindo que o cuidado de Deus era tão intenso que ele os livraria dos perigos dia e noite. Ele diz o mesmo a seguir de maneira mais clara. No verso 7 diz: o Senhor te guardará de todo o mal, ele guardará a tua alma. A última fonte de esperança do salmista é a companhia do protetor, verso 8. Na era dos carros, trens e aviões, uma preocupação que não conhecemos é a de fazer uma viagem que dure obrigatoriamente semanas ou até meses. Mas na época do salmista, essa era a realidade constante. Além disso, o paganismo impregnava a mente das pessoas com a ideia de uma geografia dos deuses, ou seja, o lugar de habitação e de atuação de cada deus. Viajar para longe poderia significar, na mente do homem antigo, ir para longe da presença e da proteção do seu Deus. Mas o salmista, conhecedor das Escrituras, conhece quem é o único Deus verdadeiro e sabe que ele não se limita geograficamente. Por isso, ele podia afirmar com toda a segurança: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Ou seja, ele está se referindo ao percurso total de sua jornada, desde a saída da sua casa até a sua chegada, retornando aos seus. Em todo o percurso, Deus o acompanharia e ele traria de volta salvo. E essa segurança não tinha data de validade ou prazo de expiração, pois o salmista diz na parte B do verso 8: Deus faz isso com os seus agora e para sempre. Com essas certezas em mente, pode-se arrumar as malas e partir. O Salmo 122 foi escrito pelo rei Davi, que conhecia as características santas do ajuntamento do povo de Deus para prestar adoração.
O Salmo 122, escrito depois da unificação do reino por Davi e da tomada de Jerusalém para servir de sede do governo nacional, e também da construção de um tabernáculo para receber a arca trazida da casa de Abinadab. Ele foi composto para encarecer os ajuntamentos oficiais nas festas religiosas, em obediência e adoração a Deus. Pela posição em que o salmo foi disposto no saltério, os estudiosos supõem que ele fosse cantado quando os peregrinos, depois da sua jornada, chegavam a Jerusalém em meio à alegria, não apenas de ter completado a viagem, mas de estar diante da casa do Senhor, local que marcava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Esse ajuntamento é extremamente valorizado por Davi, e ele apresenta 4 fatores teológicos e práticos ligados à união do povo de Deus. O primeiro fator ligado ao ajuntamento do povo de Deus é o sentimento de se reunir na presença do seu Senhor, versos 1 e 2. O rei, ao promover o culto público em Jerusalém, por meio da construção do tabernáculo, no qual colocou a arca da aliança, se alegrou a ponto de liderar a comitiva que conduzia a arca portas adentro da cidade. O texto diz que Davi dançava com todas as forças diante do Senhor, como narra Samuel no segundo livro, capítulo 6, versos 14 e 15. Os peregrinos israelitas sentiam o mesmo, e ao que tudo indica, entravam em Jerusalém cantando, como diz o verso 1, Eu me alegrei quando me disseram, nós iremos à casa do Senhor. As peregrinações santas eram momentos aguardados durante o ano todo, mas o motivo de alegria não vinha apenas de saber que era chegado o tempo da jornada, mas de participar efetivamente dela junto com outros israelitas, cujo ânimo, mesmo na dura, cansativa e perigosa viagem até Jerusalém, era de louvor e júbilo. Entretanto, é indiscutível que o auge da viagem era a chegada a Jerusalém. Passar por seus portões, adentrar seus muros e ver o templo do Senhor produzia um sentimento que eles almejavam durante toda a jornada, até que pudessem dizer: Os meus pés estão postados nos seus portões, ó Jerusalém. Essa menção a Jerusalém, dirigindo-lhe as palavras, como se a cidade fosse uma pessoa que pudesse ouvir e responder, é uma demonstração de como esse local era importante para Israel. Além de ser a sede do reinado, ela significava muito mais. Era o local da habitação simbólica de Deus, lugar em que se faziam sacrifícios contínuos ao Senhor. Além disso, a cidade retinha as esperanças de Israel no tocante ao futuro. Era uma grande alegria estar ali. O segundo fator é o benefício de se reunir na presença do Senhor, versos de 3 a 5. O próximo versículo é muito difícil de ser traduzido e interpretado. Ele diz: Jerusalém está construída como uma cidade que vive estreitamente unida. Inegavelmente, essa pode ser uma menção à arquitetura da cidade, aproveitando a segurança dos seus montes, mas, ao mesmo tempo, limitada geograficamente por eles mesmos. Quando isso acontece, o espaço tem de ser bem aproveitado, e as casas são construídas muito próximas umas das outras. Contudo, Davi não parece se referir às edificações da cidade, mas à função de unir as tribos de Israel. As 12 tribos israelitas, apesar de serem territorialmente independentes umas das outras, assim como os estados de um país, razão pela qual não era difícil que houvesse divisões políticas, uniam-se religiosamente como um povo apenas, o povo de Deus. O verso 4 diz: É para ali que as tribos sobem, as tribos do Senhor, segundo a norma de Israel, a fim de se celebrar o nome do Senhor. Desse modo, a reunião pública nas festas os beneficiava também com a estreita união política, social e fraternal. Além disso, tais ajuntamentos eram ocasiões perfeitas para o povo buscar a justiça, que era promovida pelo regente e por seus ministros.
O verso 5 diz: pois ali se estabeleceram os tronos de juízo, os tronos da casa de Davi. O terceiro fator ligado ao ajuntamento do povo de Deus é que era necessário se reunir na presença do Senhor, versos 6 e 7. As festas israelitas que traziam tanta alegria ao povo e o culto a Deus na casa separada para esse fim podiam perder seu brilho e até cessar, caso se estabelecesse uma situação desfavorável. O reinado de Davi viu esses desequilíbrios na ordem política e social mais uma vez. Por isso o rei se dirige aos israelitas e os conclama a orar pela cidade e por algo que era realmente necessário: orai pela paz de Jerusalém. É claro que a ideia de paz na cidade significa paz para os moradores da cidade e para aqueles que afluíam para ali a fim de adorar no templo. Em outras palavras, paz para todo Israel. Por isso, a própria oração do salmista, como exemplo a ser seguido por todo o povo, era pelas pessoas que tinham seu coração ligado a Jerusalém e a tudo o que ela representava. Na parte B do verso 6 ele diz: que tenham paz aqueles que te amam. Em outras palavras, a paz em Jerusalém representava e produzia paz para os israelitas. Que motivo melhor do que esse para fazer os beneficiários dessa paz dobrarem seus joelhos e clamarem a Deus? A oração do salmista vai além e focaliza também a estabilidade, não apenas religiosa, mas política e social, como fonte de segurança e paz para o povo, pelo que ele clama no verso 7, que haja paz em teus muros e tranquilidade nos seus palácios. O último fator a ser considerado no ajuntamento do povo de Deus é o motivo de se reunir na presença do Senhor, versos 8 e 9. Se alguém perguntasse por que eu deveria fazer isso tudo, Davi tinha a resposta: por amor. No verso 8 ele diz: por amor dos meus irmãos e dos meus amigos eu clamarei, que haja paz em ti. O pronome ti nesse texto se refere a Jerusalém, de modo que o salmista mais uma vez vê a importância fundamental da paz na cidade e no ajuntamento santo, para que seus irmãos e amigos fossem também abençoados. E ainda mais, ele diz no verso 9: por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. O amor pelo Senhor era a razão suficiente, não apenas para que o povo de Deus orasse pela paz, tranquilidade e progresso do local de reunião, mas para que eles também buscassem ativamente os fatores que promovessem o benefício da cidade. Segundo tais palavras, parte da adoração a Deus estava ligada à manutenção da paz e das condições de desenvolvimento do culto e da unidade, por amor aos irmãos e ao Deus Santo. No Salmo 123, o escritor do Salmo sabia o que era se sentir decepcionado depois de nutrir planos gloriosos. Segundo a sequência dos cânticos de romagem, este provavelmente era cantado depois que os viajantes já tinham cruzado as portas de Jerusalém. E agora contemplavam não apenas a cidade, mas sua real condição. Nesse sentido, houve muitas épocas em que o entusiasmo durante a viagem e a exultação da chegada rapidamente se transformavam em decepção e tristeza ao ver as condições de vida da cidade gloriosa de Israel e o local da habitação do templo do Senhor. O Salmo não é assinado por seu escritor, nem há referências de datação. Porém, trata-se de uma época de reveses para a cidade, para seus moradores e para todos os israelitas que para ali se dirigiam a fim de adorar no templo. Nesse sentido, o Salmo 123 deixa transparecer 4 atitudes dos servos de Deus que se veem decepcionados com as condições de vida que têm de enfrentar em um mundo entregue ao pecado. A primeira atitude do crente diante da decepção é a fé em Deus. Humanamente falando, as circunstâncias eram terríveis e não podiam ser evitadas com recursos pessoais dos israelitas.
Se a situação era de fato o muro derrubado, os moradores da cidade eram presas fáceis de bando de salteadores e de opositores à sua reconstrução. A defesa para isso seriam as muralhas, exatamente o que não possuíam. Por isso, sem recursos próprios, os israelitas desviavam seus olhos da segurança de muros altos e os lançavam ao protetor divino, como diz o verso 1. A ti elevo os meus olhos. A ação de olhar para o alto como expressão de confiança em Deus já foi utilizada no Salmo 121 e era cantada pelos peregrinos no início da sua viagem. Porém, enquanto naquele salmo os olhos se voltavam para o alto dos montes, como busca pelo poder supremo do Senhor, neste salmo o olhar vai mais alto e encontra o Deus eterno habitando nos céus, com um trono acima da terra e de tudo o que existe. Na parte B do verso 1 ele diz: ó tu que habita nos céus. É com fé verdadeira que o olhar dos servos de Deus se eleva a Ele, pois sabem que somente no seu poder há solução para problemas que fogem ao nosso controle. Além do mais, é uma fé baseada na dependência que o servo tem de Deus. A fé de quem não apenas conhece o Senhor e sabe do que Ele é capaz, mas de quem necessita dele para a proteção e a provisão. A segunda atitude diante da decepção é a paciência. Tendo se valido da ação de olhar a fim de exprimir a fé, o salmista desenvolve a figura. No verso 2 ele diz: eis que, como os olhos dos servos atentam para a mão dos seus senhores, e como os olhos da criada atentam para a mão da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. A ilustração dos servos atentos à mão dos seus senhores providencia um quadro duplo. O primeiro vem do fato de que os senhores, com gestos de mãos, comandavam seus servos, motivo pelo qual era essencial observar atenta e continuamente as suas mãos. Se o salmista chegou a pensar nisso, ele estaria recordando aos seus irmãos que, mesmo que atravessassem dificuldades, deveriam permanecer no serviço de Deus e não se valer dos problemas como pretexto para serem infiéis. Entretanto, o final do verso mostra que a razão do olhar não era receber ordens, mas aguardar a provisão benéfica. Como os servos recebiam o sustento dos seus senhores, olhar para suas mãos significa, primariamente nesse texto, aguardar a mão bondosa conceder o necessário. A ilustração traz a ideia do servo mantendo constantemente os olhos nas mãos do Senhor, aguardando com paciência por aquilo que ele tanto precisa e necessita. É essa a atitude encarecida pelo salmista em relação a Deus. Eles deveriam aguardar pacientemente o dia no qual Deus, misericordiosamente, aliviaria seu sofrimento e inverteria a situação. A terceira atitude é a esperança. A paciência dos israelitas ao aguardar a libertação de Deus não era mero otimismo infundado. Se a queda do muro, do templo e da cidade em 587 a.C. foi anunciada previamente pelos profetas, a reconstrução da cidade também. Além do mais, havia promessas de um grande ajuntamento futuro dos judeus dispersos pelo mundo na sua própria terra, a terra que Deus prometeu perpetuamente a Abraão. Pelas Escrituras, eles sabiam que o Messias, a partir de Jerusalém, reinaria sobre a nação restaurada e sobre as nações do mundo. Portanto, não era apenas com paciência que o salmista e seus pares aguardavam a atuação graciosa de Deus, mas também com esperança, uma esperança baseada nas promessas reveladas pelos profetas de Deus, esperança essa firme e dirigida pelas Escrituras. A última atitude do crente diante da decepção é a inadequação. O termo inadequação aqui quer dizer a insatisfação com a situação presente e o desejo de ver se cumprir tudo o que Deus preparou para seu povo.
Significa que não buscamos um modo de nos acomodarmos ao mundo e ao sistema perverso de vida. Ao contrário, nos sentimos inadequados diante dos parâmetros corrompidos dos ímpios. Isso, obviamente, causa no mundo oposição e desprezo a nós, como causou aos israelitas que retornaram do exílio. Na parte B do verso 3, o salmista diz: pois estamos completamente fartos do desprezo. Se uma marca da inadequação do povo de Deus ao sistema mundano é o desprezo que recebe, a outra marca é o clamor a Deus por sua graça e favor. No verso A do verso 3 ele diz: mostra teu favor, ó Senhor, mostra teu favor. Essa oração não visa a fazer com que os servos de Deus dancem conforme a música, mas sim ao favor de Deus confirmando suas promessas e firmando seu povo ao passo que julga o mundo mal. Tal inadequação também é vista no modo como o salmista enxerga os perdidos, não como pessoas a serem imitadas, mas reprovadas, pelo que os chama de arrogantes e orgulhosos. No verso 4 ele diz: a nossa alma está completamente farta do escárnio dos arrogantes e do desprezo dos orgulhosos. Deve-se notar que tal visão não afeta o testemunho e os bons modos dos servos de Deus, de modo que se tornem eles mesmos arrogantes e orgulhosos. Em vez disso, faz deles homens que servem fielmente ao Senhor, enquanto aguardam a sua libertação. O escritor do Salmo 124, o rei Davi, conhecia bem os benefícios de Deus não dormir ou se ausentar. Afinal, ele havia testemunhado o cuidado presente do Senhor junto aos seus. Esse salmo foi composto para louvar a Deus e lhe render graças por causa de uma libertação notável que se processou diante da presença do Senhor com seu povo. Pelo tom emocionado do texto, pelas figuras fortes e sugestivas da destruição iminente que foi evitada e pela gratidão rendida a Deus, é bem provável que o salmo tenha sido escrito logo após a libertação, quando o medo e a alegria que Israel sentiu ainda estavam na memória. Como conhecemos a autoria do cântico, podemos tentar identificar o contexto histórico. Davi, como rei, atravessou duas crises graves: o ataque dos filisteus, assim que ele assumiu o trono de Israel, e o golpe de estado de Absalão. Como o segundo configurou mais uma crise pessoal de Davi, cujo risco de vida era dele e não da nação, é mais provável que o ataque filisteu tenha provido pano de fundo do salmo, já que por causa disso Israel correu o risco de ser extinto. Os filisteus, que achavam que ao vencerem e matarem Saul haviam sacramentado seu domínio na Palestina, atacaram os israelitas com toda a fúria, ao saber que Davi tomara o lugar do antigo rei. O poderio filisteu e as baixas israelitas na guerra anterior faziam com que a sobrevivência do povo de Deus corresse risco em um novo conflito. Olhando para trás, para tudo que passaram e para o modo como o Senhor os protegeu, Davi chega a 3 conclusões do fato de Deus se colocar ao lado dos seus servos. A primeira conclusão é o que aconteceria sem Deus estar ao lado dos seus servos, dos versos 1 a 5. O salmo começa exibindo emoção e ênfase na gratidão nacional. Essa emoção conclama o povo a confirmar a tese do salmista. Ele introduz a primeira parte da longa frase que irá desenvolver nos versos 2 a 5, exclamando: se não fosse o Senhor que esteve conosco. Mas em vez de dar sequência à frase, o escritor a interrompe e chama toda Israel a confirmar seu dito e dar suas próprias versões e contribuições ao relato da libertação. Ele diz na parte B do verso 1, que Israel o diga. Emoções florescem e o salmista não pode contê-las, deixando que transpareçam nessa interrupção da frase.
A seguir, no acréscimo veloz de figurações da libertação, umas sobre as outras, produz uma frase maior e mais rica que o normal. Ele retoma e completa a ideia inicial, lhe dando contexto. No verso ele vai dizer: se não fosse o Senhor que esteve conosco, quando os homens se levantaram contra nós. Não há dificuldade em notar nessa frase a marcha de um exército estrangeiro para abater Israel. É sobre isso que o salmista diz: se não fosse o Senhor. Trata-se de um inimigo poderoso que eles não podiam conter sem o auxílio divino. Para dar a entender a questão, Davi expõe os prováveis resultados caso Deus não interviesse ou não estivesse ao lado deles quando foram atacados. E ele o faz por meio de algumas figuras. A primeira delas é a de um animal ou um monstro devorador. No verso 3 ele diz: eles já teriam nos devorado vivos por causa da sua ira ardente contra nós. Essa imagem de um devorador é exposta de modo mais dramático no verso 6, ao citar seus dentes prontos para serem cravados na presa. Em resumo, se alguém pode imaginar a agonia de ser devorado por uma fera, pode então saber como os israelitas se sentiram diante do poderoso inimigo. Davi também compara a força letal dos opressores a uma forte correnteza que arrasta, afunda e afoga suas vítimas. No verso 4 ele diz: as águas já teriam nos afundado, a correnteza teria passado sobre a nossa alma. Se a total impossibilidade de sobreviver a essa torrente ainda não ficou clara aos ouvintes, o salmista repete a ideia de modo ainda mais dramático. No verso 5 ele diz: águas revoltas já teriam passado sobre a nossa alma. A palavra traduzida aqui como revolta quer também dizer espumejante, descrevendo a aparência que tem a água que desce de corredeiras íngremes em um leito pedregoso. Águas perigosíssimas, águas mortais. Com isso, o salmista proclama a todos que a morte do povo e a destruição de Israel eram certas se o Senhor não tivesse impedido o inimigo. É isso que aconteceria sem Deus estar ao lado do seu povo. A segunda conclusão é o que aconteceu por Deus estar ao lado do seu povo. Versos 6 e 7. Davi aqui para de falar e passa a relatar o que de fato aconteceu. Israel foi poupado pela ação libertadora de Deus, por isso ele louva seu Salvador. O verso 6 diz: bendito é o Senhor que não nos entregou como presa para os seus dentes. É interessante como nesse texto percebemos a noção da soberania de Deus citada por Davi. Ele olha para os inimigos e entende que o sucesso deles só viria se Deus assim o quisesse. Se Israel caísse, era porque o Senhor os teria entregado aos opressores. Contudo, se nisso a soberania fica patente, tanto mais na libertação, pela qual o salmista agradece a Deus e lhe chama bendito. O resultado final é descrito de uma maneira dramática por meio do quadro de uma preservação improvável aos olhos humanos. Na parte A do verso 7 ele vai dizer: a nossa alma escapou com vida como um pássaro escapa da armadilha dos caçadores. A palavra hebraica traduzida como alma nem sempre tem um sentido espiritual e frequentemente é utilizada para se referir à pessoa como um todo. Nesse versículo isso ocorre, de modo que nossa alma deve ser interpretada como nós. O salmista está dizendo: nós escapamos com vida, para deixar vívida a figura da improvável fuga de um pássaro já capturado. Ele completa na parte B do verso 7: a armadilha se rompeu e nós escapamos com vida. Improvável aos olhos humanos ou não, foi exatamente o que o Senhor fez: protegeu seu povo de uma derrota iminente e inevitável.
Foi isso que aconteceu por Deus estar ao lado de Israel em uma hora tão difícil. A última conclusão é o que significa Deus estar ao lado. O rei Davi encerra o salmo com uma declaração de confiança que não se restringe à situação militar dos seus dias. Na verdade, ele pensa em Deus não somente como quem os preservou do ataque inimigo, mas como aquele que o faz sempre. Na parte A do verso 8 ele diz: a nossa proteção está no nome do Senhor. Ao falar do nome do Senhor, sua intenção não é produzir uma ideia de que frases que contêm o nome de Deus conferem poder às pessoas, assim como imaginavam os pagãos. Na verdade, essa expressão aponta para a glória do Senhor e para a sua fama por tudo o que ele é e que ele faz. O significado disso é que a proteção vem do próprio Deus e não do uso do seu nome pelos homens. E para mostrar isso, Davi descreve quem é o Senhor na parte B do verso 8. É o Criador dos céus e da terra. Ser Criador do universo é o maior testemunho bíblico do poder e da majestade do Senhor. Quando Davi lhe chama protetor, ele pensa no portador do maior poder que existe. E não apenas isso, mas também do conhecimento ilimitado, da sabedoria para fazer tudo do melhor modo possível e do amor que dá ao homem uma condição que ele não merece. Portanto, a presença de Deus é o que determina o final de cada situação. Para o salmista, ter Deus ao lado significa que seus servos podem descansar em paz, sabendo que ninguém é mais poderoso que o nosso Senhor e que tudo o que acontece vem das mãos do soberano e do sábio Criador. Queridos, felizmente, tais conclusões não apenas valem para nós, Igreja de Cristo, como podem até ser observadas a partir da nossa experiência com o Senhor. Quantas coisas Deus já fez por nós? De quantos males Ele nos livrou? De quantos perigos nos protegeu? E quantas lições já tivemos sobre o que significa ter Deus ao nosso lado? A primeira conclusão é que não podemos de modo algum querer andar longe de Deus. O desenvolvimento da vida cristã, da fidelidade, da santidade, do amor e do testemunho deve ser inseparável à existência de todo crente em toda parte. A segunda conclusão é que, mesmo em tempos em que o mundo se arma contra nós, tentando inclusive nos calar e perseguir por meio das leis e dos tribunais, o nosso protetor continua sendo o Criador dos céus e da terra. Ainda que pareça que o fim da igreja está próximo, é do nosso Senhor, o fundador da igreja, que nós ouvimos. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Durmamos em paz, sob o cuidado do nosso Deus. Que o Eterno nos abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.